a gente pensou, o que fez com que a probiótica fosse adquirida pelo Grupo Suplay? Pode soar como soberba ou prepotência, e acho que de forma totalmente intuitiva o Grupo Suplay construiu ao longo do tempo, e não é mérito do Lucas disso. Eu falo que, na verdade, eu e meu time, a gente só veio lapidando práticas que já eram bem-sucedidas do passado, né? E a gente veio aprimorando isso. E a gente vendeu 160 mil unidades em 30 horas. Então, isso é uma prova de como o nosso ecossistema responde bem, né? Gestor de marketing não sabe calcular ROI e não sabe ler um DRE, não serve, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui no ROIConcast, o podcast feito para você, empreendedor, gestor de marketing, e-commerce, que está no dia a dia aí da operação, buscando formas de melhorar a performance do seu negócio. E aí, Flávio? Cara, esse episódio eu tô muito empolgado, cara, pra fazer. Você preparou? Eu fiquei planejando, só assim, preparou. matutando. Falei assim, não, porque assim, ó, além de consumir produtos da marca... Que falaremos, né? Cara, é um ecossistema que tem muita coisa para se estudar de marketing. E é o nosso objetivo hoje. Vamos trazer algumas... Se tivesse o botãozinho aqui do Jorlan, vamos fazer fofoca? Serve até de inspiração, Exato. né? Para empresas que estão buscando crescer, escalonar, independente do setor, né? A ideia é contribuir. Não, igual eu tô comentando, é um setor que eu acho que tem bastante coisa para aproveitar e as marcas conseguirem extrair boas coisas desse podcast. Antes da gente apresentar o nosso convidado e falar sobre o tema, dá 2 recadinhos aqui. O primeiro é, se você é gestor de marketing e e-commerce, não esquece de acessar o nosso treinamento EconShift por apenas R$ 37,90, Felipe. Tá na telinha. Por enquanto, é só isso até dezembro. E acabamos de lançar um módulo de TikTok Shop, então acessa lá que a gente vai apresentar alguns ensinamentos para vocês. Serve para você que está operacionalizando suas estratégias, serve para você aperfeiçoar o conhecimento do seu time interno. Então tem muita coisa. Pensa no seguinte, são 10 anos que a gente vem compilando de várias experiências em vários segmentos para você ter acesso. Então, muitas vezes você pode pegar ali, né, um módulo que a gente construiu ali e colocou no curso de funil, e aplicar na tua operação e testar, ver se funciona para você. Então, é muita coisa legal que tem lá, né? É isso. E o segundo recado é de quem? É o recado e o brinde pro Lucas, Exato. né? O Lucas vai ganhar um brinde E essa aqui. marca que a gente vai apresentar aqui, eu acho que depois dá até pra você trocar uma ideia nos bastidores pra fazer uma collab, hein, Felipe? Ah, é verdade. Acho que seria uma A gente boa. gosta, a gente gosta da seria ideia. uma boa, hein? Vamos conectar. Mas, aqui, pessoal, na telinha vai estar passando aí para você a Lucal Chocolates, que é o nosso patrocinador oficial. Chocolate zero açúcar. Então, para você que gosta de chocolates de qualidade, chocolates finos, acessa, Lucal Chocolates no Google. Lá no e-commerce você vai ter várias categorias que você pode verificar e comprar e experimentar, né? Então, tem creme, barra, né? É zero glúten, zero lactose e... O que mais? Zero açúcar. Zero açúcar. É então, isso. tem grandes benefícios aí pra saúde. E tem o cupom. E tem o cupom ROIConcast no carrinho, 15% de desconto. O brinde aqui pro Lucas. Espero que você goste, Lucas. Valeu, turma. Obrigado, hein? Experimente, aí você passa o feedback, Dá um viu? feedback pra gente. Vamos colocar proteína nesse chocolate, né? Já falar pro Raoni, hein? Isso daí. Se você quiser deixar aí embaixo, pode deixar, tá, Lucas? Não tem problema não. Tá bom. Vamos lá então apresentar o nosso convidado, gente. Vou deixar pro Flávio aqui. Boa. Quem que é o nosso convidado hoje? Falar primeiro sobre o tema. Hoje a gente vai falar sobre o Grupo Suplay, que é um dos maiores players, se não o maior player da América Latina hoje, quando a gente fala de suplementação e uma série de produtos. E a gente vai falar com a pessoa que está por detrás, é a mente por detrás desse marketing aí, que é o Lucas Bueno, que é CMO do Grupo Suplay. Boas-vindas, viu, Lucas? Obrigado, Flávio. Obrigado, Felipe. A audiência aqui do ROIConcast. Estão bastante animados para poder dividir as experiências. Acho que vai ser um bate-papo quase de boteco, né? Para a gente trocar umas figurinhas, contar algumas histórias e contribuir com os empreendedores que consomem os conteúdos aqui do ROIConcast, os clientes da Ciclo. Eu não tenho dúvida que vai ser bom pra caramba aí. Pô, show de bola. Cara, e deixa pra gente entrar, né, dentro do tema, conhecer o que é o grupo, o que ele representa. Eu queria entender, o Lucas. Hoje o grupo ele é composto por quantas marcas? Como que é esse mercado de suplementação no Brasil? O que vocês enxergam aí que você pode compartilhar com a gente? Perfeito. Hoje está todo mundo discutindo, né, o tema em alta, que é o mercado de bem-estar, de wellness, mercado que movimenta bilhões e bilhões aí em âmbito global. E o Grupo Suplay começou sua jornada lá em 2005, 2006,
com a Max Titânio, né, a marca principal do grupo hoje em termos de volume, representatividade de faturamento dentro do negócio. E foi crescendo de forma bem consistente, né, fundado por 3 amigos, né, o Carlos, o Alberto e a Mariane, 3 jovens. Começou no interior de São Paulo, nossa sede até hoje é em Matão, aqui no interior. E que tem uma história bastante particular, né, de empreendedorismo, né? Então a gente sabe que muito da audiência aqui é empreendedor, que lá atrás olhavam a dinâmica do mercado e, tem uma oportunidade aqui, né? Então começamos com o Max Titânio. Em 2019, interessante porque a gente fez um processo de M&A e adquiriu a Probiótica. A Probiótica, todo mundo do mercado brinca que é a mãe de todas as marcas. Então, se existe um mercado de suplementação hoje no Brasil, é porque lá atrás a família fundadora da Probiótica acreditou que esse seria um grande negócio no futuro. E foi a marca que inspirou, inclusive, os founders a criarem o Grupo Suplay e a Max, né? Então, imagina o sentimento de realização, de conquista, você conseguir comprar e trazer para dentro do portfólio seu de empresas e de marcas, uma marca que te inspirou. E aí, em 2023, tinha uma marca numa grande ascensão no Brasil, numa categoria totalmente complementar à nossa, que é a Dr. Peanut, fundada lá pelo Lucas Castro em Curitiba, no Paraná. A gente adquiriu 50% da operação, começou a atuar com grandes sinergias comerciais, principalmente, e de distribuição. E aí, no início desse ano, a gente concluiu 100% da compra. E hoje todas as áreas já estão muito integradas, tem um time muito forte também da Doctor, porque a gente entendeu que o Grupo Suplay ele poderia trazer um modelo de gestão diferente para o mercado de saudabilidade e performance, né? Então, hoje a gente é a principal House of Brands do segmento, né? Então, temos 3 marcas icônicas que têm posicionamentos distintos, 3 marcas que se encontram em momentos bem diferentes. Então, a gente pode até abordar de forma mais profunda no decorrer da nossa conversa, mas a gente começou esse processo de estruturar essa House of Brands há mais ou menos 5 anos e meio, logo um pouco depois da minha chegada, para eu poder contribuir com esse jogo coletivo nosso como empresa. E, graças a Deus, a gente está obtendo êxito, o mercado tem reconhecido as atitudes de líder que a gente vem implementando, colocando coisas disruptivas, principalmente fazendo o básico bem feito, né? A gente acredita muito nesse lema, porque todo mundo às vezes tenta demais fazer piruetas e estripulias e acaba pecando pelo básico, principalmente quando a gente fala de marketing, de performance e tudo mais. Então, estamos animados aí. Que legal, Lucas. Pode perguntar. Bora lá, acho que deixa eu Tira Joaquim Pô aí, vai. Eu ia perguntar pro Lucas, você sempre atuou no marketing, né, como profissional? Não digo só na Suplay, mas, por exemplo, na sua carreira, né, sempre foi focado em marketing, performance, vendas, ou você foi transitando também entre áreas aí até chegar nessa posição? Eu sou privilegiado, né? Eu sempre quis trabalhar no mercado esportivo e era um mercado que tinha muito poucas brechas para novos entrantes profissionais, né? E eu lembro lá atrás, em 2007, quando eu me formei lá em Londrina, eu falei, cara, eu preciso arrumar um espaço no mercado, eu queria muito ser de esportes marketing. E a primeira oportunidade que me apareceu foi através de um veterano meu, o Jeff, que hoje tem uma cadeira super importante dentro da Vulcabras, que assim como nós é uma House of Brands, né? Só que de marcas calçados, de artigos esportivos. Então tem lá Under Armour, Mizuno e Olímpicos. Trabalho incrível que eles fazem, a gente se espelha muito neles também. E aí o Jeff falou, moleque, tem aqui uma vaga de promotor de vendas. Aí eu cheguei lá, aí eu falei assim, cara, qual que é a vaga? Não, é visual merchandising, o nome bonito. Então eu ficava rodando loja para negociar a melhor execução de ponto de venda para os produtos da Puma na época. E aí depois fui seguindo como Brand Ambassador, que era uma função global que a Puma colocou para todas as subsidiárias. E tive a oportunidade de rotacionar por área de produtos, área de projeto. Eu transitei em vários lados. Então, fui indústria, depois fui agência, depois fui evento, depois voltei a ser agência, aí voltei para a indústria e estou na indústria de novo. Então, acho que isso acaba desenvolvendo um repertório importante. Então, passei por muito... Se eu considerar, até na área financeira, eu já trabalhei num processo de reestruturação de uma das empresas por onde eu passei. Mas a gente sempre comenta que quem é da área de marketing tem um pé no financeiro é a melhor coisa. Porque você conecta as duas coisas que são muito importantes, né? Que você vai por um lado que você é muito da comunicação, né? Ou muito criativo, é importante, só que se ficar solto, que aquilo precisa ter planejamento, orçamento para executar e dar ROI...
Gestor de marketing não sabe calcular ROI e não sabe ler um DRE, não serve, né? Exatamente. A gente fez um episódio desse, né? Não, mas por exemplo, eu acho que o grande diferencial de eu ter entrado na área de marketing é que quando eu entrei numa agência, só tinha um lado criativo da agência. Sim. Eu fui o primeiro cara de números e analytics da agência. É o dono da agência lá, o Gu, lá na época lá. Pô, você manja fazer esses cálculos aqui? Então ensina aí pra galera aí pra saber qual comunicação tá dando mais certo, qual que não tá. Porque a galera ficava mais no... a gente precisa se comunicar desse jeito com o público, né? Não, mas você sabe que quando eu trabalhei em agência... acho que o que foi o grande alavancador da minha carreira nesse período foi o fato de saber entrar para dentro de um projeto, entender a cadeia de valor do cliente e para cada planejamento que a gente montava, levar principalmente essa visão de ROI, né, cara? Você está alocando tanto aqui, com base nos indicadores, a expectativa que a gente tenha esse forecast de resultado e trazer isso plotado numa projeção fez a gente ganhar bastante concorrência, graças a Deus. Então, facilita. Hoje em dia tá mais mesclado, né? Se tem gente mais de números, criativo e tal. Pô, mas Lucas, falando das marcas, né? Das marcas não, do grupo. Hoje, você estava até comentando no bastidor, qual que é a sua cadeira, o que você faz dentro do grupo hoje? Hoje dentro do grupo, dentro da estrutura de marketing, você tem 3 grandes áreas, né? Então, tudo que é relacionado à comunicação e brand, e aí cada marca tem um gerente de marca que cuida do ecossistema delas. A gente tem uma estrutura matricial que atende, é quase como se a gente fosse uma house, lá dentro a gente tem uma house de live marketing e ativação, uma house de performance, uma house de influência, e essa estrutura matricial abastece essas estruturas de marca. Nós temos um time de DTC interno dentro da mesma estrutura, então tudo que é direct to consumer, porque a gente entende que mais do que um canal de vendas, também é um canal que nos ajuda a construir relevância de marca, experiência com menos fricção no que tange o fã que a gente quer atingir e os nossos produtos, e a área de produto, que em 2025 também foi integrada ao departamento. Então, dentro da estrutura lá que eu lidero, eu tenho um time bem competente, bem robusto, que toca essas 3 áreas. Pô, que legal. Eu tinha deixado esse tema mas aproveitando que a gente está falando de marca, tinha deixado esse tema para o final, mas, cara, a gente falar um pouquinho sobre o rebranding da probiótica. Que, assim, uma pergunta, né? Parece ser simples, mas... Você tem uma marca muito forte, que é a Max, e eu tenho a probiótica, querendo ou não, atuando dentro do mesmo mercado, com produtos similares. Por que não? Cara, vamos acabar com essa daqui, fortalecer essa, e por que fazer o rebrand? E o que vocês fizeram ali para... Por que permanecer a marca? Por que não deletar a marca? Como que foi isso? Como foi pensado isso, né? É uma resposta até que relativamente simples da audiência entender, né? A partir do momento que a gente decidiu se tornar uma House of Brands, acho que tem uma premissa hoje em dia, tenho convicção do que eu estou te dizendo. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. E a partir do momento que a gente trouxe essa premissa para a mesa, a gente pensou, o que fez com que a probiótica fosse adquirida pelo Grupo Suplay? Porque lá atrás, mesmo tendo um trabalho, né, ela tinha sido comprada por um laboratório canadense, né, da empresa fundadora, foi um laboratório canadense que adquiriu a probiótica. Ela caiu no esquecimento ali, então você não tinha o produto mais distribuído e disponível em pontos de venda, você não tinha um trabalho de comunicação bem definido, um trabalho de marketing. A marca estava adormecida. E quando rodou-se uma pesquisa na ocasião, viu-se que mesmo apesar desse cenário totalmente desfavorável, ela era uma marca que no passado chegou a ter, obviamente que a conjuntura era outra, eram muito menos players de mercado, mais de 54% de market share, e ela ainda era top of mind em suplemento. A gente falou, temos um tesouro aqui para ajudar a gente na construção dessa House of Brands de saudabilidade e performance. Logo que ela chegou, a gente teve um trabalho muito forte de integração, né, de mudança de planta, encontrar sinergias comerciais. Então, é um trabalho estruturante e de gestão de pessoas que demandou bastante tempo. E, na sequência, a gente fala que ela... Cara, a gente conseguiu dar aquela guinada comercial nela, voltando a ter capilaridade de distribuição, voltando a ter representatividade em vendas. Só que chegou num determinado momento que a gente falou assim, cara, calma, ela é uma marca muito forte, né? Então, assim, a gente está espelhando tudo que acontece na nossa marca principal e estamos entrando numa crise existencial. Então, a gente fala, cara, é uma marca que ela entrou assim como seres humanos, nós, de vez em quando, dependendo da idade, a gente entra nessas crises existenciais. Falou, cara, vamos ressignificar. E a gente convidou a Future Brand
para ajudar a gente nesse processo. Foi um trabalho de mais de um ano, bem intenso com eles, no qual a gente foi identificando as fortalezas, as oportunidades com as movimentações e as tendências de mercado, e a gente encontrou uma forma de fazer com que ela coexista com a Max Titânio e principalmente agrida outros concorrentes, trazendo territórios distintos, um posicionamento mais claro que fale muito mais sobre conquistas reais e não necessariamente alta performance, territórios claros como carreira, saúde, educação, esporte, que são territórios que hoje marcas de suplemento não se apropriam de forma genuína. Então a gente falou, temos uma possibilidade não só de trazer uma roupagem nova, né, e que foi muito bem aceita pelo mercado e pelos fãs, mas principalmente ressignificar a narrativa da marca, né? Então um posicionamento que de fato está colocando ela numa esfera de não só aproveitar essa expansão do mercado de bem-estar, mas principalmente trazendo uma verdade no discurso que ela carrega como marca e, obviamente, que a gente quer trazer mais fãs, mais consumidores para dentro da categoria de suplementação. E, a partir do momento que ela tivesse um posicionamento idêntico, né? Então, obviamente que a gente ainda está trabalhando em melhorar a arquitetura de portfólio, de produtos, para que seja cada vez menos espelhado, mas os resultados iniciais desse rebranding, eles se demonstram ser totalmente assertivos quando a gente tomou a decisão lá atrás, porque a gente entende que a gente consegue falar de uma maneira mais... criar conexões reais com um novo perfil de público do que a Max Titânio, por exemplo, tem hoje. Legal. E como que foi pensar isso por detrás, assim? Porque tentar tangibilizar, né? Você pega algumas pessoas que estão como... Você pega a Max, você tem os atletas ali, a Ramon, entre outros que são os tops ali da musculação e bodybuilding, né? Você já vai ali para probiótica, pelo menos nesse rebrand que eu tenho visto. Você tem o Wesley, você tem o Alfredo, que é empreendedor, você tem outras pessoas que parece estar mais no cotidiano do dia a dia da galera, né? Como que foi isso? Pensado isso? Vocês já estavam mirando? Foi pensado em ter amplitude mesmo, né? Não só amplitude de comunicação, mas amplitude de narrativas para que a gente pudesse... Exatamente o que você falou, cara. Como que eu materializo para as pessoas que a suplementação pode ser um aliado para você achar o seu personal best, né? A gente fala que é o território do personal best. Então você tem, como você falou, Wesley. Pô, você tem alguém que melhor no Brasil para falar sobre saúde mental, né? Cara, ele tem um reservatório dopamina, que é um negócio incrível que ele criou lá. O Alfredo, um baita empreendedor, né? Que inspira milhares de empreendedores pelo Brasil, que também teve sua performance como empreendedor potencializada por uma rotina de vida mais ativa. Você tem a Luciana Haddad, que é uma médica super renomada e uma baita de uma atleta amadora que foi, né, de Ironman, agora de Trail Run. Você tem o Paulo André, que mistura esporte e entretenimento, um dos principais velocistas da história do Brasil, mas que também, cara, se arriscou ali a ir para um programa de rede nacional como o Big Brother Brasil, apareceu em sites de fofoca através de namoros com outras personalidades. Então, acho que trazer essa heterogeneidade, né, essa diversidade de pessoas que são comuns e tiveram as suas vidas potencializadas através da adoção de uma rotina de vida mais saudável, suplementação e disciplina, né? E como que foi o pensar... Por exemplo, eu lembro muito que eu acho que a identidade antiga era o amarelo com cinza e preto. Agora tá numa tonalidade mais azul, né? Também. Tem bem mais vida, né? Como que foi isso também? Tem algo específico ou não? Obviamente que é tudo muito embasado em pesquisa, né? Mas quando a gente fala da cor dos rótulos, especificamente, foi até curioso. Porque, cara, eu brinco que... às vezes você olhar os dados sobre uma perspectiva diferente muda totalmente a sua tomada de decisão, né? E eu lembro que, cara, tava muito no pau a pau. Aí a gente lá colegiou e falou, não, vamos rodar uma pesquisa com o consumidor final. E a gente optou por fazer uma rodada de pesquisa para uma amostragem que já era mais madura na categoria de suplementação. E em tese, tipo, a gente testando ali, seguiria sendo preto, né? E aí, cara, eu nunca mais esqueço, cara, alguma coisa de intuição, né? Porque intuição não é achismo, né? É uma construção, cara, de repertório que você foi adquirindo ao longo do tempo, empírico, que você vai processando, cruzando com dados. Muita gente acha que intuição é chute, né? Eu lembro que eu chamei o Alberto é um dos sócios fundadores. Cara, é um cara que tem uma visão que oxigena muito, né? Quando você fala com alguém que tem uma visão diferente da sua. E ele olhou a pesquisa assim e falou assim, tá, beleza, a maioria escolheu preto.
E parecia que a gente estava discutindo pesquisa política, né? Ele falou assim, mas olha essa pergunta aqui. Essa pergunta aqui, cara, a menor rejeição é o azul. Então, se a ideia do posicionamento é ganhar amplitude, é ganhar potência para falar com novos públicos, a gente tem que ir no azul. E que era algo que a minha intuição dizia, né? Aí eu lembro que eu e ele voltamos lá para a Má, que é a atual CEO, também uma das fundadoras, e para o Carlos. Falou, galera, a gente vai de azul. Aí rodamos com o time comercial, a mesma pesquisa. Aí o azul ganhou por 1. Sendo um outro founder, que é o Carlos, mudando. Então, são os bastidores engraçados, porque, cara, são tantas pesquisas que uma hora você começa a se confundir nos números, né? Mas então a história do azul veio disso, através de uma cor que tinha menor rejeição e casava com essa intenção nossa de ganhar amplitude para a marca. Nossa, o animal, ó, pra quem tá às vezes pensando no rebrand, como que vai fazer, cara, essa dica. Tem um ponto, acho que é muito legal a gente pegar com o Lucas, um pouco da sua visão, que é o seguinte... quando a gente olha todas essas marcas e também como é organizado as áreas hoje da empresa, né? Que você falou, putz, tem frente voltada a branding, outra de performance, né? Vocês trabalham uma comunicação que utilizam também dos atletas, dos influenciadores, e tem muita empresa que ela se estrutura para fazer o crescimento dela. E o caminho mais convencional que elas acham é sempre fazer o arroz, feijão, que é fazer Google Ads e Meta, por exemplo, como canal de mídia. Só que marketing não é só isso, marketing é muito mais que isso, né? Como que você traria essa sua visão para eles da importância de se investir nessas estratégias que influenciam as pessoas a te buscarem, né? E até uma pesquisa que a gente fez, né, Flávio, daquela de retorno de investimento. Você lembra? Marcas bem posicionadas versus marcas novas, retorno, né? Que essa é uma pergunta muito clássica que a gente recebe, Lucas. Por exemplo, qual que é o retorno de investimento em cima do marketing que uma marca nova tem e uma marca bem consolidada tem? Não existe o valor fixo para todas, mas é óbvio que quando a gente fala de uma marca que consolida, o ROAS é muito alto, muito mais alto do que uma marca que não está ainda bem estruturada. Mas o que você conseguiria passar da sua experiência, o quão é importante fazer, talvez até recomendações do que eles precisam pensar e executar nessas camadas do marketing que vão além do convencional, né? Além de simplesmente gerar tráfego, comprar mídia, que é o básico, né? Assim, eu tenho uma visão, talvez, e até trazendo para vocês e para o público, que pode soar como soberba ou prepotência, e acho que de forma totalmente intuitiva o Grupo Suplay construiu ao longo do tempo, e não é mérito do Lucas disso. Eu falo que, na verdade, eu e meu time, a gente só veio lapidando práticas que já eram bem-sucedidas do passado, né? E a gente veio aprimorando isso. Mas lá, hoje, todo mundo fala sobre você entreter ao invés de interromper, né? Mas quando você pega os primórdios ali, a Max, que até então era a marca do Grupo Suplay, ela acreditava isso desde 2015, né? Quando você fala que uma marca que ela se comporta como um creator, e hoje você vê os especialistas de internet falando que toda marca tem que se comportar como creator, a Max faz isso desde 2015, né? Ao ponto dela ser procurada por outros segmentos para ser ecossistema de mídia de lançamentos deles. Por exemplo, como a gente fez com a Paramount no ano passado para o lançamento de Gladiador 2, né? Quem imaginava ver bodybuilders simulando trailers de Gladiador dentro de uma sala de cinema dentro do Shopping JK. Então, eu acho que uma marca que ela sabe vestir diversas skins, ela não tem necessidade de entrar em caixinhas como geralmente o marketing tradicional faz. Eu particularmente acredito zero, até porque eu não acredito que dê para desassociar. Até uma discussão que eu tenho bastante com a Má, que é a nossa CEO. Cara, vamos ficar atento para a métrica não virar indicador. Porque se métrica vira indicador, cara, a gente está passível de não ter governança e ter dados manipulados. Porque, cara, todo executivo de marketing sabe como manipular as métricas, né? Então, share of attention, share of search, por aí vai. Então, eu tento trazer para o dia a dia da nossa gestão, realmente, cara, não vamos preocupar em desassociar e colocar investimentos em caixinha. Né? Tem até um caso recente que internamente a gente chama de efeito too hot. Too hot é um termogênico dentro do nosso portfólio, que se a gente fosse analisar o ciclo de vida dele como produto, né, que todo produteiro faz a análise de ciclo de vida, é um produto que ou ia ficar andando de lado ou seria descontinuado. E a gente começou a investir de forma integrada nele em setembro do ano passado. Cara, meses depois ele virou um produto que tem ruptura de matéria-prima e ruptura no ponto de venda, porque o que ele vende é muito maior,
muito mais do que a nossa capacidade de abastecer o mercado. Obviamente que a gente vai ajustando isso ao longo do tempo, porque a gente simplesmente não criou caixinhas. Cara, não dá para falar que performance não gera resultado para awareness, para branding e vice-versa. Então, quando você, como executivo de marketing, liderança, cara, você dá um shift nesse seu pensamento e passa de fato a enxergar que o 360 é o que vai construir, e por mais óbvio que possa parecer o 360, é onde a grande maioria das marcas pecam, né? Então, a gente tem esse zelo e esse cuidado de não gerar estereótipos dentro dos indicadores, né? Justamente para não virar refém deles e fazer com que essas caixinhas nos impeçam de criar conexões reais com os fãs. E o que cria conexão real, cara, são as histórias que de fato são relevantes e fazem sentido e provocam algum tipo de sentimento na vida das pessoas, né? Legal. E eu acho que quando o cliente se torna um fã, o jogo ele é completamente diferente, né? O tanto que a gente pega o pessoal de gestão buscando formas de aumentar a recorrência, aumentar o LTV, e às vezes esquece o seguinte, né? Putz, e se esse consumidor se torna um fã da minha marca? Obviamente, eu vou conseguir isso de uma maneira natural, né? E perene. Porque o fã carrega consigo, para mim, o principal indicador que todo marqueteiro deveria ter, mas ele é quase impossível de ser mensurado em escala, que é níveis de pertencimento, né? Então, o pessoal de vendas sempre dá risada nas convenções, porque meu primeiro slide sempre fala sobre pertencimento. Nos últimos 5 anos, meu primeiro slide fala de pertencimento. E aí teve esse ano que eu comecei de um jeito diferente, fui dando evidências para eles e no final eu falei assim, acharam que eu não ia falar de pertencimento, né? Aí o 5º slide era pertencimento. Então, só que, cara, é difícil mensurar isso, né? Ainda mais no mercado extremamente competitivo como o nosso. A gente tem pesquisas que demonstram que o consumidor, quanto mais maduro ele fica na esteira da categoria de suplementação, mais ele se sente confortável em rotacionar entre 4 marcas do mercado, tendo como principal atributo de tomada de decisão custo-benefício, né? Então, cara, todo mercado que passa por um processo de democratização grande, ele começa a flertar também com a comoditização. E aí é onde eu acho que o papel nosso como marqueteiros criar valor para que isso não aconteça, né? Por exemplo, eu tomo creatina whey desde mais ou menos acho que 2018, 2019. E, cara, quando eu fui para os Estados Unidos em 2019, a gente via whey em farmácia, supermercado, por aí vai. E eu comecei a ver, vai fazer uns 2 anos isso. Whey mesmo. E entra dentro desse ponto que você comentou, né? De esse produto já começar a entrar, pode-se dizer, na vida da pessoa comum? Já está, né? Já está. A penetração ainda é muito baixa. Quando a gente fala de mercado... E, eu me sinto confortável em falar isso com vocês que são especialistas e com a audiência. A gente batalhou para ter democratização. Agora, a minha leitura pessoal, tá? Isso não reflete a opinião da empresa para a qual eu trabalho. Eu acho que a gente está deteriorando o valor muito antes da hora, porque a penetração ainda é baixa. Eu faço um paralelo com o que aconteceu com o mercado de bebidas prontas, né? Os famosos ready to drinks aí. E eu falo com executivos, cara, vocês entraram numa guerra de preço, deteriorando o valor, deteriorando margem. E, cara, quando você deteriora a margem, você perde capacidade de investimento para trazer mais consumidores para a categoria, a troco de quê? Até o produto sumir do mercado. A troco de ganhar share do seu coleguinha. Então, assim, esse é um perigo que a suplementação ela acaba enfrentando hoje, que é, além de você ter uma barreira de entrada muito baixa no setor, você ter os players estratégicos que, cara, pensa o seguinte, você vende leite. E aí leite te dá uma margem de 2%, 3%. Aí você descobre que tem uma categoria que pode te entregar em algumas subcategorias 20%. Você fala, caraca, eu sou um gênio. Eu vou trabalhar com uma margem de 10%, porque hoje a minha margem atual é 2%. E, velho, eu vou democratizar isso, eu vou ganhar escala, eu tenho distribuição. Então você começa a ter um cenário de precificação predatória muito precoce, na minha opinião, né? Então, eu penso que a indústria perde, o consumidor acaba sendo confundido, principalmente aí com as confusões e os conflitos que as plataformas de marketplace trazem. É todo mundo, cara, um querendo sangrar mais do outro, mas caminha para ter uma maturidade maior. E a gente, como Suplay, uma das empresas líderes, a gente está trabalhando muito forte para trazer um ambiente balanceado e que todo mundo possa ter saúde financeira para ajudar nesse propósito nosso de continuar transformando vidas através da nutrição e do esporte, né? Legal. Você estava comentando de construção de história, storytelling, e aí eu vou puxar com uma pergunta para você trazer aquele tema que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né?
Comentou das narrativas que vocês criaram, das ações para conseguir converter tudo isso que acabou repercutindo para a marca. E o mercado se transformou muito ao longo do tempo, né? Então, assim, eu acho que foi um processo de remodelação onde ambas as partes envolvidas se reinventaram, aproveitaram para trazer, de repente, novos significados para suas estratégias de dia a dia, e seja para geração de conteúdo, seja para gestão de portfólio. Mas é fato que o nosso setor ele responde muito bem às narrativas. E quem tem controle da narrativa consegue performar muito bem, né? E a gente foi, obviamente, reaprendendo e trazendo... Falou, cara, o que por exemplo, para o Felipe faz sentido, né? Teve até um caso bem interessante que eu estava contando aqui. Foi quando a gente começou a fazer o trabalho com o Flex, que é uma lenda que, cara, tem uma sintonia absurda com o Rafa Brandão, que é um dos principais assets nossos. E a gente veio de forma totalmente unbranded, construindo a conexão do Flex com o público brasileiro, com o fã brasileiro da modalidade, e foi dando voz para ele e, cara, gerando uma certa estranheza no mercado, né? Cara, por que o Flex está dando entrevista para o Lance, que é um portal que, em tese, fala muito mais de futebol? E isso dentro de uma cronologia veio acontecendo, e aí na Arnold de um ano, a gente lançou, por exemplo, uma colaboração em um promo pack que era Flex versus Brandão, né, onde a gente aproveitou para anunciar a volta do Brandão na Max Titânio, que era a casa dos campeões dele, né? Tinha lá o Diário de um Campeão, que foi uma série lá de 2016 super icônica com o Rafa, mostrando a trajetória dele de preparação com o Júlio. E a gente vendeu 160 mil unidades em 30 horas. Então, isso é uma prova de como o nosso ecossistema responde bem, né? Internamente, o time de marketing chama de calendário das paixões. Então, todo o planejamento olha-se, por exemplo, para um pipeline do ano subsequente, fala, tá, o que a gente tem de relevante dentro dos calendários do calendário das paixões, né? E aí tem até um ponto que é interessante que corrobora isso, que é a marca se portar com a skin ideal, né? Então, por exemplo, a gente tem um atleta que fez bastante parte da nossa história, que é o Kaique Pro, o Champs. Cara, um baita de um atleta. E ele migrou de categoria. Ele foi da Men's Physique para Classic. E eu lembro que todo mundo queria ver como ia ser o debut dele nessa categoria. Ele foi competir, se não me engano, em Pittsburgh. E, cara, a gente comprou os direitos de transmissão do Pittsburgh. Então, a nossa marca no canal dela funcionou como um broadcasting, permitindo que a comunidade apaixonada pelo bodybuilding pudesse assistir a estreia do Kaique na Classic. E de lambuja, vamos dizer assim, a gente ainda conseguiu viabilizar um guest pose do Ramon no mesmo show. Então, assim, cara, a gente bateu 1 milhão de visualizações somadas os 2 dias do campeonato. Então, assim, cara, se a gente tá falando de ROI... Imagina, o investimento que a gente fez, eu não posso dizer por contrato... Mas você pode falar qual que é o ROI? Cara, eu vou te falar que foi um ROI superior a 100 vezes quando a gente olha para indicadores de CPV. Caraca. 100 vezes. Absurdo. Absurdo. Não, absurdo, hein? Absurdo. Não, então é só fazer a conta. Não, e se você for parar pra pensar assim, ó... igual o Felipe tava comentando antes, né? O profissional de marketing, os marqueteiros, é muito na caixinha de... eu coloco aqui no Google, eu coloco nisso. Mas assim, o quanto que vocês se dedicam a estudar canais de oportunidade? Eu acho que até dá pra gente incluir nessa história. Nessa parte de dedicação, provavelmente deva ter entrado a Kings League, que eu acho que é um formato novo de mídia, de conteúdo, de esporte também hoje. Quanto que vocês se dedicam de tempo nisso para estudar esses novos canais de oportunidade? Porque para ter um resultado assim, ROI de 100 vezes... a gente precisa olhar especificamente uma ação ali e a oportunidade, né? Como que vocês fazem para se dedicar a isso? E como foi também o projeto com a Kings League, resultados? A gente, na verdade, e é um privilégio poder estar no Grupo Suplay, porque os sócios acreditam nisso também, cara. Isso me deixa extremamente feliz de saber que eu tô onde eu tô, sabe? Porque há 2 anos a gente tem uma War Room que investe fortemente em tecnologia. Então a gente tem... cara, uma série de parceiros de IA que nos permitem fazer mapeamento de cultura. Então, a gente consegue antecipar em bons meses as tendências. E eu lembro que quando a gente olha, né, a gente chama zonas de intersecção. Porque quem consome bodybuilding, né, no caso da Max, estou dando um exemplo da Max, não necessariamente consome só bodybuilding, né? É uma pessoa que, cara, também curte futebol, curte humor, curte uma série de coisas. E com base nisso, a gente vai criando formatos, porque a gente aprendeu que eu não preciso levar
as pessoas de outras bolhas para dentro do bodybuilding. Eu preciso levar a inspiração do bodybuilding para outras bolhas, né? Acho que é o fluxo que a gente inverteu bem e tem funcionado. E a Kings League foi isso. Porque quando se apresentou essa tendência para a gente no mapeamento de cultura, muito antes de Kelvin virar o K9 lá e todo mundo pirar nele e tal, a gente falou, pô, isso aqui vai ter um split, vai ser interessante. E nesse mapeamento a gente chegou na G3X, né? Que é o time ali que tem hoje o Gaules e o Kelvin como presidentes. Cara, o primeiro split foi uma experiência absurdamente enriquecedora pra gente. Para vocês terem uma ideia, no projeto daquele split, a gente obteve, cara, mais de 150 mil engajamentos, mais de 7 milhões em visualizações olhando multiplataforma. Quando a gente olha a ROI de vendas com a G3X, cara, a gente conseguiu obter quase 3 vezes o valor que a gente tinha investido naquele primeiro split, né? Tanto é que agora a gente volta para o segundo split da Kings League com a G3X, né? Então, o Kelvin, inclusive, está participando de uma campanha, ele e o Gaules, sobre a democratização da categoria de pré-treinos com a gente. E a gente está bem empolgado, mas, de novo, porque a gente entende que a gente tem que ser mais um dentro da comunidade, não uma marca que chega e quer se apropriar daquilo, mas ela quer construir junto com o fã daquela comunidade, daquela modalidade. Isso, cara, deu tão bom, o Flávio, que até quando a gente olha para números, que a gente fala, vou chamar de mídia só, de visibilidade de marca, não é nem mídia, cara, a gente teve no primeiro split 460 mil horas assistidas, somando só os canais de transmissão da G3X, né? Então, de novo, é um ROI gigantesco pra gente. É bizarro. Que legal. Eu tava lá assistindo. Legal. Não, porque eu acompanho. Não, igual você comentou. O consumidor, ele não é só uma coisa, né? Que nem, por exemplo, a minha característica, né? Pô, eu acompanho, cara, treino, bodybuild, porque fez uma parte da minha trajetória. Cara, esporte eletrônico, que nem no caso Gaules, acompanho o CS. Então, o consumidor ele não é só uma coisa, né? Ou outra. E dentro desses aprendizados, né, Lucas, de gestão de marca e por aí vai, até entrando em outro ponto, como que foi o aspecto de M&A da Dr. Peanut e não fazer com que perdesse a essência da marca ali, sendo que ela estava sendo absorvida, querendo ou não, por um grupo maior que já tem a cultura dela, né? Como que foi isso? Quando a gente olha para a cultura corporativa, geralmente é bem natural que quem esteja fazendo a aquisição, a cultura dela predomine, né? Prevaleça. Mas ali teve acho que talvez um grande diferencial foi entender o papel da Dr. Peanut dentro dessa estrutura de House of Brands, né? Porque ela é uma marca extremamente icônica, que entrega muito sabor, muita indulgência, sem necessariamente você abrir mão de saudabilidade. E a gente percebeu, pelas pesquisas, que ela é uma marca que ela consegue adentrar em diversas categorias, que é o movimento que a gente está fazendo com ela agora. Então, a Dr. Peanut, ela é a nossa plataforma de snacks saudáveis doces, né? Então, desde a aquisição, a gente não só teve variações de gramatura, mas entramos na categoria de alfajores, entramos em barras proteicas, que é uma categoria que hoje representa bastante dentro dos canais alimentar e farma. Entramos agora na categoria de wafer. Em 2026 vamos entrar em outras 4 categorias, pelo menos. Então a gente começa agora o trabalho de conseguir mostrar para o fã que a Dr. Peanut e o que ela carrega consigo, que é essa questão do unbelievable flavor, né? O sabor inacreditável, e que todo mundo que pega uma colher de Dr. Peanut fala, bom, hein? Então, nossa, tanto que bom. É o guarda-chuva de comunicação nosso, é o bom, Eu convidei o Lucas hein? assim. Eu falei assim, cara, eu tô comendo aqui um Dr. Peanut. Por que eu não chamo o Lucas? Aí eu mandei uma mensagem pra ele, mandei a foto ainda. Não, é bom, né? É bom demais, é bom demais. Então, ela exerce esse papel pra gente de, cara, complementar de uma forma indulgente tudo que a gente consegue entregar de saúde e performance através das outras marcas, né? Que legal. Eu ia te perguntar a sua visão do mercado Brasil, comparado às vezes outros países, né? Como que você enxerga? É um mercado que ainda está crescendo muito no setor de vocês. Se comparado aos outros países, né? Como que nós estamos aí? É um mercado que a Euromonitor estima ser no Brasil hoje de 7 bi, a gente estima que seja 8 bilhões. Cara, crescimentos exponenciais ano contra ano, mas que tem alguns desafios de um mercado em ascensão, né? Então, como é um mercado
Você tem hoje muitos estratégicos olhando para isso, barreiras de entrada muito baixas, aspectos regulatórios, cara, que o órgão regulador Anvisa ela vem aprimorando muito, né? A gente, através da associação Abrasnutri, tem conseguido fazer uma contribuição bastante proativa. Estão lá os grandes players do mercado dentro dessa associação, trabalhando em prol de levar segurança de informação, segurança para o consumidor final. Mas eu vejo como, ao mesmo tempo, um solo extremamente fértil, mas é um solo fértil que requer carinho e atenção também, né? Porque assim como a gente tem em política muita Cara, a gente tem fake news em tudo, né? No nosso mercado vão surgindo também mitos que você fala assim, cara, de onde surgiu isso, né? Não tem embasamento científico nenhum e tal. Isso ganha uma proporção, uma força dentro da internet, às vezes, que você até fala, cara, é desproporcional. Tem um exemplo que você falou. Tem vários exemplos clássicos, da creatina. Ou da creatina, da pedra nos rins. Então, assim, tem uns clássicos, né? Tem uns clássicos. E aí você fala, pô... E vem do nada, assim. Surge... Cara, são mitos que vão ficando, né? Então tem um mito também relacionado à proteína da soja, que fala... Cara, da ginecomastia. Ginecomastia. Então, assim, tem uns mitos interessantes, assim... mas é um mercado extremamente fértil e as marcas líderes... Então, acho que tem o desafio dos marketplaces, né? Então, também tem um trabalho muito forte, principalmente o nosso, de trazer segurança para o consumidor, até para ele entender essa questão de procedência. O importante é que, mais do que nunca, os grandes players do mercado estão bem unidos na Abrasnutri, fazendo um trabalho bem diferenciado lá. Cara, tem o Alberto, a Mariane, o Felipe, o Dr. Euclésio, o Dumondini. Enfim, tem muitos, vamos dizer assim, profissionais sérios envolvidos para melhorar esse ambiente de regulação e deixar que continue sendo um mercado que traga oportunidades para lojistas, para o consumidor e principalmente para a indústria. Pô, que legal. Ô, Lucas, e como que você vê ali no aspecto de marketing a questão de o trabalho com influenciadores e os atletas? Qual que é a visão entre ambos? Assim, qual que é o objetivo de um, qual que é o objetivo de outro, na visão de marketing em si? Vai depender muito do perfil que a gente está trabalhando, né? Hoje o nosso ecossistema ele é muito completo. Quando a gente tem assets que são para construir realmente autoridade para a gente, tem assets que são para construir realmente alcance, para trazer awareness muito forte. Tem projetos pontuais, né? Então, cara, tem um negócio que a gente começou ano passado e deu muito certo. Esse ano a gente vai fazer de novo. Que é, vamos tentar reinventar a forma como a gente mostra o Mr. Olímpia. A gente sempre mostra sobre uma perspectiva muito técnica, podcasts, avaliando... Não, vamos levar uma galera que vai conseguir carregar entretenimento e levar para um público... Cara, como é legal estar na Copa do Mundo do fisiculturismo. E eu lembro que a gente levou o Gustavo Tubarão junto. Todo mundo falou, cara, Gustavo Tubarão com a Max Titânio lá. Levamos o Cartoloco, o Carioca. E, cara, foi legal pra caramba, porque é como se você colocasse um óculos que deu uma visão diferente para as pessoas sobre aquilo que, de repente, para muitos é visto como uma coisa extremamente nichada, um esporte muito de nicho. E obviamente, que o papel do atleta e do influenciador tanto na construção da marca, né, da gente conseguir ter isso, mas acho que principalmente trazer uma conexão real. Do tipo, puta, faz sentido para mim aqui o que essa marca tá contando, me identifiquei com a história, me identifiquei com o que tá acontecendo. Nosso ecossistema é muito complexo. Você tem uma ideia, hoje o ecossistema da Max fixo, somando desde os caras lá de topo, de funil, até a comunidade que a gente tem ali, que a gente chama de brand lovers, né? Que é a comunidade de quem tá lá porque realmente é um fã da marca e propaga a marca porque quer, né? Então não tem remuneração, não tem nada. É uma comunidade de 30 mil pessoas, por exemplo, na Max Titânio. O ecossistema da Max tem potencial de alcance de 81 milhões de pessoas por mês. E o da probiótica, 64 milhões de pessoas por mês. Vocês já calcularam quanto que vocês economizam de mídia? Globalmente não, mas a gente monitora tudo para calcular a rentabilidade do investimento. Mais do que o ROI, até muito, isso a gente usa até em renovações e negociações de patrocínio fixos, né? Do tipo, cara, você é um cara que, do ponto de vista, vamos imaginar um atleta, tá? Os seus conteúdos owned, que são os seus proprietários, você tem essa performance nos últimos 12 meses, que dentro do nosso ecossistema representa 10% de share do que falam sobre a marca. Mas mais do que isso, quando você olha para o teu earned, né, que são os UDCs, o que as pessoas falam de você,
cara, você tem mais esses tanto milhões que representam tanto do nosso ecossistema. E quando a gente pluga isso, a gente fala, ó, ô Flávio, legal, o seu contrato vale isso, porque ele é rentável. Ó, Felipe, o seu, se você não melhorar a entrega aqui, ali e tal, pô, seu contrato talvez a gente precisa rever ou não continuar. Aí Olha que legal. Uma dúvida, até para acho que vai complementar com a sua. Vocês fazem essa precificação, negociação, né, seja com atleta ou com influenciador, calculando CPM disso? Ou não, concluindo outras informações? Não sei Vai se depender. O que você fala. Não, é que eu ia emendar, com base nisso que o Flávio falou, como que você enxerga o nível de profissionalização do mercado de influencers, né? Porque dentro do mercado de marketing tem muita coisa já consolidada, né? Você vai comprar a mídia de uma forma, a gente já sabe mais ou menos como é o game, né? O que você enxerga no mercado de influenciadores? Você acha que ainda tem que desenvolver mais? Você acha que... Porque tem o papel do influencer, obviamente, né? Como ele faz, como ele executa, mas tem também a cada ano as tecnologias que surgem para que a gente consiga mensurar melhor, gerir melhor um projeto e afins, né? O que você enxerga? Respondendo as duas, né? Primeiro, o que eu enxergo é que infelizmente ainda fica muito dinheiro na mesa. Acredito que essa relação dos creators, dos influenciadores e as marcas, ela ainda não está com uma fluidez de modelo de negócio bem estabelecido, né? As métricas... Eu sempre falo com um cara que chama Rafael Arte, que eu curto bastante. Eu acho que hoje ele está na Timeless, que é do mesmo grupo da Future Brand. E antes ele estava... É um cara que já foi... Tá há muito tempo no mercado de influência. Eu falo, o modelo de negócio entre creators e tudo que faz até chegar à marca, tem um desperdício de dinheiro gigantesco na mesa. E é dinheiro que as marcas poderiam estar rentabilizando para gerar mais negócio e, consequentemente, ter um nível de resultado melhor para investir ainda mais em creators. Mas fica dinheiro na mesa e acredito que isso é uma questão de tempo para o mercado descobrir qual que é o melhor modus operandi e que tem mais eficiência para, cara, agências intermediárias ganhem, ferramentas de monitoramento ganhem, creators ganhem e por aí vai. E falando sobre o indicador que a gente usa... Depende muito do que a gente procura. Se é uma campanha específica, se é um cara que vai ter um contrato fixo com a gente de mais longa duração, se é um atleta, ou se é um creator raiz mesmo. Então, por exemplo, que eu posso citar, a Probiótica ela está fazendo um trabalho bem legal com a Luana Zuccolotto, né? E, por exemplo, o indicador que a gente internamente tem para monitorar é CPV. Então, porque a gente quer realmente ter uma conexão... É comediante, né? A comediante lá que estourou fazendo do negócio do mundo corporativo. Sim. E hoje ela faz várias coisas. Ela, cara... E acho que, voltando para a pergunta do Felipe, que além de deixar dinheiro na mesa, a indústria está aprendendo, e isso, de novo, a Supplayer, cara, ela é maravilhosa por isso. Você não precisa controlar tudo. Então, assim, cara, o que impede do Flávio... de comprar um produto, sei lá, de uma das marcas nossas, produzir um conteúdo denegrino, falando mal e fazer uma cagada de conteúdo e isso viralizar? Nada. Então, assim, a gente prefere realmente co-criar e dar liberdade para que o creator, o influenciador, faça o que ele saiba de melhor, que é criar. Né? Senão a gente não precisaria dele. Então, a gente abdicou muito desses briefings muito amarrados, muito cheio de do e don'ts, que as multinacionais adoram e tal. Isso mudou pra gente. Você cria um pouco mais de liberdade, né? Você dá mais liberdade pro cara ser mais natural na forma dele comunicar, né? Porque pro consumidor é muito perceptível quando o influenciador ele não tá sendo natural, né? Eu percebo isso pra caramba. Na quando roteirização você pega. Nossa, você tá acostumado a ver o cara falar de um jeito, a influenciadora falar de outro jeito. Aí quando muda, você fala, putz, isso aí é roteirizado, isso aí, né? Total. Não fica... É igual quando a gente tá assim, putz, a gente tá aqui, sei lá, almoçando, jantando, eu te recomendo algo. Pô, Fê, o que você acha disso aqui? Sim. Eu te recomendo um lugar, te recomendo uma bebida, uma coisa. É muito natural a recomendação, porque a gente consumiu, né? Tipo... dá mais peso, né? Do que eu pegar algo roteirizado e... né? Mas isso que você tá falando de... Pô, a gente não tem que se preocupar tanto no controle. Acho que tem até um tema interessante dentro do mercado, que é assim... que eu acho engraçado e eu não sei se existe... Se vocês já fizeram um estudo aprofundado, né? Dentro do mercado de suplementação,
criou-se times. Então você tem o time da Max, tem o time da Integral, tem o time da Growth, por aí vai. E parece que tem os fãs, né? Se um atleta vai pro outro time lá, não, eu odeio esse cara porque não tá mais no time que eu gosto. Cara, como que vocês veem isso? E também outro ponto que não dá pra controlar, né? Por incrível que pareça, o mercado de suplementação tem as páginas de fofoca maromba, né? Também. Vários TV famas da maromba, né? Você tem o... Vai que o Gorgonoid vê isso aqui. Você tem o Gorgonoid, que é o Nelson Rubens da maromba. Você tem o... Você tem o Marcelo do Notícias Maromba. Você tem o Thiago do Old School. O Gabriel do Brasil Bodybuilding News. Você tem o Rafael Gato. Tem bastante gente boa no mercado aí. Mas como que vocês observam isso como, profissional de marketing olhando? Tipo, cara, falaram da marca, não é bem isso. Como que vocês fazem? Eles são a comunidade, né? E eles acabam sendo um grande termômetro para saber o que a comunidade quer falar ou não, né? Vocês vão olhando lá os comentários? A gente acompanha claramente, né? Não tem como. Eles são pilares fundamentais do setor, né? Principalmente quando a gente fala da bolha, né? Que assim, cara, que é o público mais core ali do negócio. Eles são uns baitas, uns termômetros, assim. Porque ajuda a gente nesse mapeamento de cultura, de tendência... E fazem parte desse ecossistema, né? Se o ecossistema ele é tão quente, e eu falo que ele é quente porque quando eu falo às vezes com colegas meus que são de outros setores, né? Que são setores às vezes mais maduros, que têm estratégias mais tradicionais, eu falo, cara, como assim tem um monte de TV fama da maromba? Eu falei, cara, a galera curte, a galera adora, né? Hoje o mercado ele passa por uma espécie de saturação, né? Porque as narrativas, como você falou, tipo, já não estão tão fortes. Eu acho que, cara, teve o boom da maromba, né? E acho que é normal, todo mercado tem isso, né? Então você percebe que até os próprios canais, eles passam por um processo de reinvenção também do que eles colocam ali. E, cara, é um mercado que é viciado em clickbait, né, cara? Puta, velho, todo mundo adora clickbait. Então você olha e você fala, não, vou ver isso aqui. Aí você fala, não tem nada demais. Hoje em dia eu reparo que existe a inserção das marcas até em meme, cara. Sim. Tem meme, Flávio. Não, mas você pega que nem tem a Bodybuild... Como que é de meme? Brazilian meme? Uma tem coisa memes marombásticos, tem vários. Tem sempre o cupom de alguma marca de bodybuild ali. Rodando ali. O que é muito forte nesse setor também são as clipadoras, né? Então você tem muitas clipadoras que fazem cortes e cara, saem pulverizando cortes do setor aí. Então, tipo, cara, uma fala de um atleta, uma fala de um comunicador do setor. Então é muito forte isso aí. E, por exemplo, vocês já pegaram algum insight acompanhando? Por exemplo, saiu Notícias Maromba ou nessas páginas que vocês foram detectando algum movimento ali que vocês poderiam surfar ou falar? Sim, Pode trazer algum exemplo? Sim, a gente teve, por exemplo, lá atrás a retomada da Casa dos Campeões, né, quando a gente foi muito bem sucedido com o projeto ali na liderança da turma, de voltar com a Casa dos Campeões, que é um território muito forte da Max Titânio, e aí trouxe em outros formatos, então deu bom. Uma outra que é recente desse ano, por exemplo, a colaboração entre o Derek Lunsford e o Ramon. Né? Ali em janeiro, o Pacho foi fazer uma temporada nos Estados Unidos, que ele tinha sido convidado para fazer um teste para ser o treinador do Derek, né? Foi campeão na Open, também na 212, um baita de um atleta. E a gente percebeu que o público estava adorando a mentalidade do Derek, e essa dobradinha dele com o Pacho. E tinha a intenção já do Pacho voltar para o Brasil. E aí o Pacho, cara, falou, vamos trazer o Ramon para cá. E aí eles foram fazer uma temporada, se não me engano, foi fevereiro ou março, lá em Tampa. E o insight veio de sentir o termômetro através desses perfis. Comentando, que Sim, a galera falou, se a gente colocar os dois juntos vai dar bom, assim. Então até que, inclusive, eles já estão lá faz, acho que 10 dias ou quase 2 semanas, já fazendo a preparação pro Olímpia em Tampa junto com o Derek. Teve a campanha do Flow, né? Chegando aqui na reta final, né, Lucas? Vocês fizeram aquela ação do Ciban com o Ramon e tal, no Flow. Como que foi isso? Como que foi os bastidores, né? Não que todo mundo já sabe. Como que foi toda essa movimentação? Foi fluido, porque assim, o Ciban tinha vindo pro Brasil por motivos de negócios, né? E que estudava-se ali a entrada da Raw no mercado brasileiro.
Todo mundo sempre gostou do feat que o Siban com o Ramon tinham no palco ali, né? Então acho que um foi alimentando o outro, até porque teve aquele ano que o Ramon, todo mundo achou que ia vencer o Siban ali, cara, e foi realmente uma decisão dos árbitros bem pau a pau. E a gente, cara, conseguiu surfar essa onda junto, né? O Ramon tá com a gente há muito tempo. E quando ele foi pra lá, eu lembro que esse episódio, a gente chegou até a patrocinar o episódio. Ele deu mais de 1,4 milhões de visualizações. Então, cara, deu um ROI bom também. Que legal, cara. E foi bem bacana, assim, porque, querendo ou não, é um serviço que a marca também presta para essa comunidade que é tão apaixonada, né? Então, poder colocar os dois ali frente a frente, trocando ideia, levando, talvez, informações que só eles tenham vivenciado nos backstages das competições ou nos palcos. Acho que isso gera uma conexão diferente com a galera, né? Pô, que animal. E aí, Felipe, tem pergunta? Eu acho que o da Kings, né? Da Kings League. Não, da também, Kings League já que ele respondeu, emendou. já. A gente começou ali, mas acho que a gente fez uma boa. Não, deu pra extrair bastante. E tem uma que a gente sempre faz pros convidados, né? Pra aproveitar aqui do Lucas, que é... Essa aqui não tá no roteiro. Essa aqui não tá no Ixi, roteiro. pegadinha, certeza. Tô brincando. Cara, quem que você recomendaria a gente entrevistar trazendo um próximo episódio aí? Profissional de marketing, de e-commerce, que você acha que seria importante a gente trazer? Que traz, como que eu vou dizer pra você, coisas bem diferentes de conteúdo. Cara, eu gosto do Matheus Doria, da Monster. Acho que é um bom nome. É um cara que eu conheço há bastante tempo aí. Ele tem uma trajetória apaixonado por esporte como eu. Conseguiu trazer isso. Tem um outro nome que eu curto muito, que é o Felipe Pontual, da ASICS. Um cara que faz um trabalho bem foda há bastante tempo. Também já tive a honra de trabalhar com ele. Aí tem o Rafinha, da Smu, que é uma pegada diferente, é um moleque mais maluco, beleza, assim, também, mas tem um repertório interessante, eu me dou super bem com ele. De repente, uma dobradinha, ele e o Neto, que é um dos donos da Maismu. E, de cabeça que eu lembro o nome, assim, acho que são esses caras aí que eu convidaria para um papo. Aí a gente convida... E traz o Lucas de co-host. co-host. O Lucas é o co-host. Vai virar resenha. Esse é o objetivo. Com esses três aí, vira resenha. Sai do marketing e vai pra outra assunto. Vira resenha. Pô, mas show de bola. Lucas, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês incrível. pelo ter convite. aceitado o Valeu convite. mesmo. Assim, a gente explorar um pouco mais do segmento, né? Pegar um pouco mais da sua experiência também, assim, é incrível. E eu tenho certeza que é o tipo de conteúdo que ajuda muita empresa que está se estruturando, está lançando marca, está querendo performar através dos meios digitais, que esse é o objetivo. Exatamente. Sabe o convite que eu faço para todo mundo? É até interessante, né? Eu falo que o nosso setor ele não está sob o holofote dos grandes veículos de trade, de comunicação e marketing, né? Uhum. E quando você cai para dentro, cara, os nossos concorrentes também fazem trabalhos bem bacanas, assim, de construção de marca, de geração de demanda. É fugir um pouco vou chamar assim, dessa bolha da comunicação e de quem faz gestão de marca, o que a marca X de cosméticos faz, ou o que a indústria de bebida faz. Cara, tem muito aprendizado, muita lição interessante dentro do mercado de saúde e suplementação. Não, e você tem até... vou aproveitar, mas eu quero trazer a opinião do Lucas aqui, ó. Agora que vem na minha cabeça. Como que vocês estão observando, por exemplo, teve o lançamento da Manucity, que é a Good Day, que é creatina, querendo ou não, é um dos produtos que vocês têm ali, só que é uma outra forma de consumo que é Engame. Como que vocês estão observando esse movimento também de consumo para esse outro padrão? Vocês detectaram isso? Como que vocês observam? Pega o mesmo público, não pega? Hoje... é benéfico, porque você traz outras pessoas que eventualmente não estariam dispostas a entrar na categoria de suplementação. Obviamente que tem que se discutir a questão de portfólio e o quanto... Cara, as gomas dos Estados Unidos são uma realidade. Você vê o volume de goma que vende no mercado americano de suplementação, é surreal. É goma de tudo que você imaginar, né? E aqui no Brasil vai passar por um processo de crescimento e amadurecimento também. Mas toda marca de creator ela tem esse desafio, né, de se consolidar do ponto de vista de gestão. Eu vi até um dado, eu posso estar falando uma besteira aqui, e depois acho que foi o Ricardo Dias que eu vi falando sobre isso, que se não me engano, ou o Ricardo Dias ou o Rafael Avelar, eu não lembro exatamente quem foi, que se não me engano 70% das marcas de creator morrem em 2 anos e 90% morrem em 5, né? Então, tem o caso da Prime, que está dando muito o que falar no mercado gringo, né? Que explodiu ali a marca do Logan Paul e da galera.
e que, cara, foi um boom, mas não conseguiu ajustar portfólio, ficou com uma distribuição bem prejudicada, então no primeiro ano faturou quase 1 bi nos primeiros meses dela, e hoje, cara, caiu quase 75% as vendas, porque, cara, a gente sabe que no final do dia não basta você ter audiência, criar uma demanda, é difícil fazer gestão, né? Então, a gente acompanha sim de perto, a gente acredita pra caramba nessas colaborações com creators, mas passa por um processo de amadurecimento também e profissionalização, que vai um pouco na linha do que o Felipe tinha falado também. Pô, legal. Não, e tem é tão, só para complementar, desculpa, a gente até entrou agora, justamente por acreditar e ter a crença de que isso é uma realidade, né, da Creator Economy, o Grupo Suplay, num movimento bem disruptivo, a gente é hoje o parceiro oficial dentro do segmento com a Creators Academy, né? A Community Academy, que é vamos dizer assim, uma universidade de criadores de conteúdo, que é da agência Califórnia, junto com a Anime Educação. Eles estão aqui, inclusive, cara, com um baita de uma estrutura. É um cara legal para trazer. De repente, o Arnaldo e o Fábio. O Fábio é um dos fundadores, foi o Fábio que criou o Fit Dance. Estão fazendo um trabalho incrível e a gente acredita tanto que isso é uma realidade, que a gente está lá dentro, as nossas marcas fazem parte dos challenges de criação de conteúdo, a gente acredita que todo lojista pode ser um criador de conteúdo, criar sua própria comunidade, sua própria audiência, um representante de vendas pode ser um criador de conteúdo, criar uma relevância ali na região que ele representa a marca. Então, por isso que a gente, inclusive, fomenta, até do ponto de vista de educação, o aprimoramento desse setor dos criadores. Pô, que animal, cara. Pô, vários nomes, hein, Felipe? Perguntar alguma coisa, o Lucas já trouxe o MBA inteiro. Já tem a lista de convidados, né? Muito bom. Recadinho rápido aqui. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, né, a gente sempre pede para deixar o comentário, sua opinião, se inscrever aqui no canal, curtir esse conteúdo e compartilhar com mais pessoas. E recado rápido para você que é líder e está na frente de uma operação de e-commerce. Se você está buscando melhorar suas performances, seja na estratégia de aquisição, estratégias de fidelização dos seus clientes ou até expansão de canais, eu convido você a conhecer a Ciclo E-Commerce, tem um QR Code aqui do lado, nosso site www.cicloecommerce.com.br. São mais de 300 operações em vários segmentos diferentes que a gente vem ajudando ao longo desses 10 anos. E uma novidade bem rápida é que a gente está fazendo as ativações do TikTok Shop, né? Exato. Fábio? Então, se você quer entrar dentro do TikTok Shop, não esquece de entrar em contato com a gente. Exatamente. Explica mais o ecossistema, o que tem de benefício lá. Então, fica o convite aqui. E o CTA do Lucas. Como que a galera faz para entrar em contato com o Lucas, se quiser falar com ele? Pode tem falar que ser LinkedIn, tem que ser LinkedIn, galera. Minha rede social é fechada. Eu ainda vou superar essa questão, apesar de ser um cara de marketing. Mas LinkedIn, Lucas Bueno, sou super acessível lá, respondo todo mundo. E bora fazer network aí, construir negócios, cara igual né? você, era totalmente low profile, cara. Por 10 anos de empresa, eu fui abrir redes sociais no ano passado. Eu trabalhando com isso, hein? Só trabalhando ali pros clientes. É um processo, é um processo. Eu vou conseguir vencer essa barreira. Não sei se é assim, de tanta gente consumir o dia a dia da marca, ali a gente fica assim, meu Deus, e a minha, cara? Tipo assim, será que vai ser cansativo também? Demanda energia, tempo. Mas é importante para a construção de marca pessoal. Mas eu estou colocando minha energia ali no LinkedIn, então eu convido todo mundo para ir lá e fazer conexão e a gente falar sobre negócio e fazer network. Boa. Muito obrigado, hein? Valeu, obrigado, Lucas. Valeu, Tron. Obrigado. Pessoal, obrigado até aqui. A gente deseja um grande sucesso para você aí e um abraço, né? E boas vendas. É o finalzinho pro Flávio. Vai ser errar. Abraço, gente. Valeu.